Professor, dando continuidade ao nosso projeto do Melhor Café do Mundo, você falou que você trouxe algumas ferramentas aqui para auxiliar no processo de diagnóstico, nos processos de intervenção na propriedade. Fala um pouquinho para a gente o que é, como vai ser utilizado, só para a gente mostrar a todos que estão nos vendo aqui e apresentá-los, para quem não conhece, né? Apresentar essas ferramentas que nos auxiliam bastante no campo. Arthur, o primeiro equipamento é um tensiômetro. O tensiômetro basicamente mede a força com que a água está retida no solo. Ele não mede a umidade diretamente, mas ele vai auxiliar a gente no manejo de irrigação. Uma vez que a gente vai fazer a adubação via fertirrigação. A fertirrigação nada mais é do que você colocar um nutriente dentro da água de irrigação. Então a irrigação passa a ser o nosso veículo de entrega do nutriente. Então a gente vai colocar alguns equipamentos deles na área, né? Nós vamos realizar uma análise chamada análise da curva de retenção para você saber qual é a capacidade que aquele solo tem de armazenamento de água, para que a gente coloque um manejo de irrigação adequado, né? E automaticamente entregue o fertilizante da forma adequada à planta, diminuindo lixiviação, diminuindo perdas por encharcamento, né? Aumentando a oxigenação do solo, que é muito importante, né? Ou seja, a gente vai entregar para ele realmente a resposta que precisa, né? Em relação à parte de manejo de água no solo dele. Então esse é um equipamento que vai estar dentro da lavoura do produtor. Isso, ela vai ficar lá fixa durante todo o ciclo e ele vai fazer as intervenções, ou seja, ele vai fazer o manejo de irrigação dele conforme a leitura desse equipamento. Nós vamos ensiná-lo, né, a fazer a leitura e a partir dessa leitura a gente faz um relatório para ele e ele vai saber exatamente quanto tempo ele deve ligar a bomba dele de irrigação, ou seja, ele vai saber a umidade atual e quanto tempo, qual é a lâmina que ele deve aplicar. A lâmina que ele deve aplicar, logicamente, é em função da bomba que ele tem, da vazão final, né, que a gente quer aplicar no solo, certo? Então ele mesmo consegue sozinho fazer o manejo de irrigação de forma muito simples com a ferramenta que a gente vai entregar para ele. Interessante, legal. Então, Arthur, esse outro equipamento, ele é parecido com um tensiômetro, mas ele não é um tensiômetro, né? Ele é um extrator de solução. Esse equipamento, ele também tem uma cápsula porosa por onde entra a água do solo, né? Desde que você faça um vácuo através dessa mangueirinha. Essa mangueirinha, então, ela consegue succionar, né, o ar de dentro, a gente fecha ele, então fica um vácuo, uma pressão muito grande interna dentro dessa cápsula aqui, e ela consegue, em contato com o solo úmido, extrair a solução do solo, que nada mais é do que o alimento da planta. O que eu joguei no solo, por exemplo, joguei NPK, joguei matéria orgânica, joguei os nutrientes através dessa sucção. A gente vai fazer um vácuo, vai fazer essa sucção e depois a gente vai extrair essa água que é retirada do solo. Essa água representa realmente o que está prontamente disponível para a planta, tá? Ou seja, representa o que a planta está se alimentando, né? Então os elementos são analisados nesse kit aqui ou em laboratório. A gente pode fazer diretamente no campo a análise de alguns elementos. É isso que eu ia te perguntar. Isso aqui, todo esse arcabouço aqui trabalha junto? Exatamente. Esse aqui a gente faz as intervenções no manejo de irrigação, esse aqui no manejo de fertirrigação, através da análise desses nutrientes que estão dissolvidos na água. Você está me falando o seguinte, nós vamos ter tudo isso dentro da propriedade do produtor e nós vamos dar uma resposta mais rápida ao produtor. Não precisa mandar essa análise para um laboratório, daí a 10, 15 dias volta, não. Nós vamos fazer isso naquele momento. A fertirrigação possibilita você fazer intervenções a qualquer hora, a qualquer momento. Ou seja, diferente de uma adubação de solo, onde a gente joga uma quantidade de fertilizante no solo e esse fertilizante ele corresponde a 2, 3, até 4 meses o que a planta deveria absorver, certo? A fertirrigação a gente faz o parcelamento semanal, mensal, quinzenal ou até diário. Então, existem diversos problemas que ocorrem durante os meses ou as semanas, né? Por exemplo, uma chuva forte, uma seca extrema, né? Que você não consegue corrigir quando você faz a adubação somente via solo. Então, para você fazer essas correções, você precisa entender o que está acontecendo. Então, levar um laboratório a campo é muito difícil, mas você pode levar equipamentos que medem justamente aquilo que a planta vai se alimentar. E esses equipamentos fazem isso, exatamente isso. Eles vão medir os principais nutrientes, né? E, logicamente, algumas características físico-químicas, como condutividade elétrica, que é a quantidade de sais dissolvido, e o pH, que influencia justamente no equilíbrio dos nutrientes. Ou seja, quem é que está disponível depende muitas vezes do pH. Né? Como, por exemplo, a gente sabe que o fósforo ele é mais, vamos dizer assim, disponível para a planta num pH acima de 5,5, mas abaixo de 7. Né? Então, se a gente... Numa faixa acima e numa faixa abaixo, ele fica retido no solo. Exatamente. Muito abaixo ele fica retido, muito acima também fica retido de uma forma que ele precipita.
Então, esses equipamentos, eles possibilitam exatamente enxergar o que está acontecendo naquele exato momento que, por exemplo, não está chegando nutriente na folha. Então, a gente consegue fazer intervenções pontuais, rápidas, né? E consegue enxergar os principais problemas que estão acontecendo. Então, nós vamos, juntamente com a Labosoil, nós vamos fazer um trabalho no laboratório e um trabalho no campo para que essa resposta seja muito melhor do que o produtor tem hoje no mercado. Exatamente. Por exemplo, a gente consegue não só medir os nutrientes que estão dissolvidos na solução do solo, né, ou seja, na água que a planta bebe, mas, por exemplo, a gente consegue fazer análise de seiva com um equipamento desse. Uma analogia bem simples seria como se fosse uma análise de sangue, né? Tudo aquilo que está circulando na planta no exato momento, você consegue medir através da seiva da planta. A análise de seiva, ela possibilita enxergar justamente o que está acontecendo em determinado momento em relação aos nutrientes e algumas características, por exemplo, físico-químicas, como, por exemplo, condutividade elétrica. É muito importante, por exemplo, que a condutividade elétrica não extravase um determinado valor, porque isso acaba, vamos dizer assim, deixando a planta mais suscetível, por exemplo, a um estresse de pragas, de afídeos. Por exemplo, você quando tem uma condutividade, uma concentração salina muito alta na solução sangue da planta, né, que seria a seiva, né, acaba que, por exemplo, você tem rompimento de célula. Então, o rompimento de célula extravasa muitos eletrólitos que são muito afins, por exemplo com ácaros, algumas bactérias, vários fungos. Então, você consegue antecipar a entrada do fungo, a entrada do ácaro, através da nutrição da planta. Exatamente. A análise de seiva justamente busca esse refinamento que a análise de folha não consegue. E aí você pode você pode fazer uma intervenção, por exemplo, fazer um cálcio, fazer um boro, fazer um fósforo, fazer o elemento necessário para aquele momento. Exatamente, porque, por exemplo, você disse bem, uma análise de folha demora de 10 a 15 dias, às vezes até mais, dependendo da época, né? O que acontece com a análise de seiva? Você consegue fazer ela no mesmo dia que você tira e você já consegue fazer uma intervenção no mesmo dia. Você tem aquela resposta, você já sabe o que está faltando, por exemplo, está faltando um cálcio na seiva da planta. Isso mostra que na solução do solo está faltando cálcio. Porque se o cálcio não está circulando na seiva da planta, mostra que tem algum problema. Então isso adianta, como você falou, é um prognóstico, né? Ou seja, não é um diagnóstico, ou seja, a planta não está ainda totalmente deficiente, mas já está mostrando que está tendo uma redução na absorção daquele elemento. E a gente pode intervir naquele momento. Exatamente, a gente já pode intervir, seja ele via foliar, seja ele via fertirrigação. Show! Vamos a campo? Vamos a campo.